Esse é o programa Prova Final. Sabe o que eu quero? Quero saudar vocês, todos vocês que participam desse programa. Hoje, não é? Nós vamos trabalhar com um tema muito importante. Mas lembre-se, esse programa é um programa de uma parceria muito importante, uma parceria que vem gerando frutos interessantíssimos da nossa TV Justiça com a rede LFG. Meu nome é Fábio Mena e hoje nós vamos tratar, não é, de um tema muito importante, que é a arbitragem. Isso no primeiro bloco, que é o tema do dia. No segundo bloco, o meu bloco preferido, onde nós vamos trabalhar com Pergunte ao Professor, perguntas de nossos alunos sobre o tema do dia. E no terceiro bloco, separei aqui duas questões para que nós possamos discuti-las, o X da questão. Você não pode perder esse programa. Não pode perder esse programa, porque você que está prestando exame de ordem, você que vai prestar concurso público, você que é advogado, você que é um leigo, mas que gosta, que tem interesse e curiosidade sobre a área jurídica, hoje nós vamos falar então de arbitragem. Arbitragem é um mecanismo alternativo na solução de conflitos. Nós não reclamamos tanto que o Poder Judiciário tem muitas ações, que os processos não andam, não reclamamos tanto? Pois bem, daqui a pouco você vai ver que eu vou apresentar a vocês uma alternativa a tudo isso. Portanto, não saia daí mesmo, não saia. É muito rápido e eu conto com você, evidentemente. Até daqui a pouquinho. Viu como foi rápido? Pronto, chegamos. Agora, então, o nosso primeiro bloco será o tema do dia. Hoje vamos trabalhar, então, com arbitragem. Vamos falar um pouco sobre esse instituto tão importante no nosso país e no mundo inteiro. Primeiramente, você sabia de uma coisa? Você sabia que a arbitragem existe há muitos e muitos anos? É verdade. Inclusive aqui no Brasil. Em determinado momento, lá por volta de 1800, 1824, 1850, a arbitragem no Brasil chegou até mesmo a ser obrigatória, nas relações comerciais. No resto do mundo, na Europa, na Argentina, nós temos arbitragem há anos e anos. Nós começamos a ouvir falar de arbitragem não tem muito tempo. Por quê? Porque a nossa lei de arbitragem, propriamente dita, a lei que nós utilizamos hoje, ela surgiu apenas em 1996. Então, existia arbitragem no Brasil antes? Existia, mas não na forma que existe hoje. Não na forma desta lei de 96. Que lei é essa? É a Lei 9.307. Lei 9.307 de 96. Ah, Meira, mas eu preciso ficar decorando lei? Claro que não. Mas se você tiver curiosidade, é interessante a leitura da lei. Não é uma lei extensa, mas é uma lei que a gente consegue compreendê-la. Você que não faz direito, pode muito bem ler essa lei. Você que é estudante, você que já é advogado, tem mais motivos ainda. Pois bem, afinal de contas, não é? Por que se fala tanto nesses mecanismos alternativos na solução de conflitos? Por várias razões. Dentre elas, é claro, e você sabe disso, não é? O Poder Judiciário hoje não suporta mais tantos processos. Milhares e milhares de processos, milhares e milhares de processos, principalmente nas justiças estaduais. Você sabe disso, Para entrar com uma ação, quanto tempo demora? Até mesmo no juizado especial civil. Então, se for necessário criar esses mecanismos alternativos para solucionar conflitos. Para ver se a gente consegue, entre aspas, desafogar esse poder judiciário. Mas é muito mais do que isso a arbitragem. Muito mais do que isso. Tudo bem que ela é uma alternativa, mas ela é uma alternativa que importa, olha que legal isso, na solução de um conflito. Arbitragem não é acordo, arbitragem é solução de conflitos. Só que o detalhe é o seguinte, na arbitragem não existe atuação do Estado. A arbitragem, ela é privada. O Estado não atua na arbitragem. Mas como assim? Eu posso ter a solução de um conflito sem a participação do Estado, sem a participação do juiz? Pode. A jurisdição, a atividade jurisdicional,
né? O que é uma atividade jurisdicional? É esta que compreende a solução de conflitos, eventualmente a administração de interesse das partes. Mas a jurisdição, basicamente, que busca a solução de conflitos, ela não é um monopólio do Estado. Muitas vezes a gente imagina isso, que eu só posso solucionar um conflito lá no fórum, com um juiz. Não, não é verdade. Né? A justiça, a jurisdição, não é um monopólio do Estado no nosso país. Daí, então, não é, a utilização aí, muito utilizada, a arbitragem. A arbitragem. Aí você pode pensar assim, mas é a solução privada de um conflito? Que conflito? Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. A arbitragem, ela tem dois limites. Um com relação às pessoas. Um com relação às pessoas. Que limite é esse com relação às pessoas? A arbitragem, ela não pode envolver incapazes. Só pode envolver interesses de capazes, de pessoas capazes. Incapazes não pode. É um limite da lei de arbitragem. Incapazes não pode. Outro limite se dá quanto à matéria. Quanto à matéria, nós só vamos trabalhar na arbitragem com direitos disponíveis. Nós só vamos trabalhar na arbitragem com direitos disponíveis. Direitos indisponíveis? Não pode. Direitos indisponíveis, eu não posso submeter a arbitragem em hipótese alguma. Apenas, repito, disponíveis. Então são esses os dois requisitos, pessoas capazes e direitos disponíveis. A partir daí, as pessoas envolvidas num conflito têm a liberdade de escolher a arbitragem. Você prestou atenção no que eu falei? Falei que tem a liberdade de escolher a arbitragem, ou seja, a arbitragem nada mais é do que o fruto de uma opção das partes. Opção das partes. A arbitragem no nosso país ela é facultativa em regra, porque depende da vontade das partes. Ninguém tem a obrigação de submeter a arbitragem. É sempre espontâneo, é sempre a partir da vontade. Sempre a partir da vontade. Pois bem, ótimo, mas tá bom, eu quero submeter um conflito à arbitragem. Quem que eu vou procurar? Quem, afinal de contas, pode exercer essa arbitragem? Tudo bem. Na arbitragem, ela geralmente funciona em câmaras de arbitragem. Câmaras de arbitragem. Algumas câmaras de arbitragem, elas são totalmente privadas, e todas são, mas não estão relacionadas ou ligadas a nenhum tipo de instituição, a nenhum tipo de associação, como se fora um escritório de advocacia. Como se fosse um escritório de advocacia. Eu posso amanhã ter uma câmara arbitral? Posso, não tem problema algum. Agora, existem câmaras de arbitragem atreladas, a algumas associações de classe, algumas instituições. Por exemplo, a Fiesp, aqui em São Paulo, tem câmara arbitral. Outro exemplo, Conselho Regional de Odontologia tem câmara arbitral. Ou seja, existe lá um mecanismo de solução de conflitos através da arbitragem. E é totalmente privado. Tá certo? Dentro dessas câmaras existem quem? Existe a figura do árbitro. O árbitro. Quem é o árbitro? Quem pode ser árbitro? Será que tem concurso público para ser árbitro? Não, não tem concurso público. Qualquer um de nós pode ser árbitro. Eu, você, qualquer um de nós. Mas, Mena, não precisa ter formação jurídica para ser árbitro? Não, não precisa. Não há necessidade de formação jurídica para ser árbitro. Não precisa. Pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um advogado.